Quando alguém decide se tornar um soldado, essa pessoa é treinada para lidar até com as situações mais assustadoras. Mas mesmo que o trabalho regular de muitos militares envolva desviar de tiros e disparar armas de fogo, algumas histórias de guerra são pavorosas o bastante para amedrontar até o soldado mais durão. Especialmente aquelas histórias que envolvem acontecimentos bizarros que parecem desafiar as explicações racionais. Então, hoje iremos carregar nossas armas e embarcar para as linhas de frente, enquanto nos encontramos cara a cara com monstros vietnamitas, cobras gigantes e entidades misteriosas que perambulam em lagos, enquanto investigamos alguns encontros de militares com criaturas não identificadas. Um inimigo em comum. A Guerra do Vietnã foi palco de incontáveis terrores, incluindo combates com guerrilheiros implacáveis, armas químicas e, de acordo com alguns soldados, criaturas apavorantes. Durante a guerra, alguns relatórios feitos pelas duas partes não descreviam embates em si, mas com um inimigo em comum: bandos de símios gigantes que atiravam pedras. De acordo com investigações oficiais realizadas na época, os soldados descreviam as criaturas como tendo mais de 1,80 m de altura e pelagem ruiva. As tropas vietnamitas os chamavam de batututs, enquanto que os americanos os apelidaram de gorilas das pedras, por motivos bem óbvios. Ambos os lados do conflito levavam os batututs muito a sério, e em 1974, um general vietnamita chamado Hoang Minh Tha organizou uma expedição de caça e execução. Infelizmente, essa expedição não obteve sucesso, mas em 1982, um professor da Universidade de Hanoi anunciou que eles haviam encontrado uma pegada humanoide de 28 centímetros de comprimento em uma floresta, e ele até fez um molde de gesso dela. Essa pegada não era humana, e nem correspondia às pegadas de nenhum primata conhecido, mas as tentativas de encontrar a criatura que teria deixado essa pegada, supondo que ela fosse autêntica, não foram bem sucedidas. Depois disso, os céticos desenvolveram diversas teorias para explicar o batutute, sendo que a primeira teoria simplesmente atribuía a pegada a um primata real, como um orangotango. Os orangotangos compartilham da mesma cabeleira vermelha dos gorilas das pedras. No entanto, eles foram extintos do Vietnã há milhares de anos, e só restaram os primatas de pequeno porte no país. Depois que essa teoria foi refutada, outros céticos afirmaram que os avistamentos dos símios gigantes não passavam de alucinações. É sabido que os soldados na Guerra do Vietnã costumavam lidar com a quantidade imensa de estresse, digamos que se automedicando. E essa teoria diz que os batututs eram apenas alucinações causadas por soldados em um estado alterado de consciência. Tendo em vista o quão parecido a criatura era com o pé grande americano, dá para entender como essa ideia pode ter se espalhado entre as mentes perturbadas dos soldados, em meio a um ambiente desconhecido. Mas, até que se prove o contrário, eu acho uma boa ideia você usar um capacete da próxima vez que decidir se aventurar por uma floresta no Vietnã, só por garantia. O Cão de Mons. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito horrendo, e um de seus primeiros embates foi a Batalha de Mons, uma briga que juntou os horrores da guerra com lendas sobrenaturais. A Batalha de Mons foi travada entre as forças expedicionárias britânicas e o exército da Alemanha. E como na maioria das lutas da Primeira Guerra, a disputa consistia de duas linhas de frente opostas, com uma terra de ninguém no meio delas. De vez em quando, os soldados tentavam investir contra o terreno aberto, numa tentativa de se mover até a posição do inimigo. Muitos desses homens nunca retornaram, e seus destinos só foram revelados quando outros soldados iam tentar recuperar os corpos. Normalmente, os bravos soldados acabavam caindo para balas e granadas, mas não em Mons, porque lá as coisas eram meio diferentes. Na terra de ninguém, diversas tropas britânicas reportaram encontrar os mortos com marcas de mordidas em seus pescoços. Parecia que os soldados haviam sido abatidos por um animal gigante, e não por fogo inimigo. Conforme as notícias sobre essas feridas estranhas começaram a se espalhar, os soldados começaram a especular sobre o que poderia ter atacado aqueles homens. Enquanto isso, à noite, os sons dos disparos de armas e as explosões eram substituídos por uivos horripilantes que ecoavam pelo campo de batalha. Depois de escutar esses uivos, as tropas britânicas começaram a acreditar que a terra de ninguém de Mons era assombrada por um Hellhound, ou cão infernal gigante. Essa história se tornou uma lenda de guerra em 1919, quando um livro sobre o cão de Mons foi escrito por um soldado chamado F.J. Newhouse. Ele sugeria que o cão era resultado de um experimento científico, onde um cientista alemão chamado Dr. Rockmüller tentou criar um cão gigante com um cérebro humano para caçar e acabar com soldados britânicos. Caramba, quanta maluquice, não é mesmo? Pode parecer estranho, mas os céticos estavam certos de que Newhouse só havia feito aquilo pela publicidade, e sugeriram uma explicação bem mais racional para o ocorrido em Mons. Durante a Primeira Guerra Mundial, ambos os lados do conflito utilizaram cães para carregar equipamentos. É possível que um cachorro comum, possivelmente um pastor alemão, tivesse atacado as tropas britânicas e deixaram as estranhas marcas de mordida, não um cão demoníaco, e que a verdade havia sido distorcida pelos rumores exagerados. De qualquer modo, encontraram seu destino depois de escutar rosnados ferozes vindos do meio da terra de ninguém. É um jeito bem assustador de morrer.
O gigante de Kandahar. Em 2002, uma tropa de soldados do exército americano, localizada em Kandahar, no Afeganistão, perdeu a comunicação por rádio durante uma patrulha nas montanhas. Depois de dias sem contato, um esquadrão de operações especiais foi despachado para encontrar a tropa desaparecida, e foram para a última localização conhecida. O esquadrão começou a caminhar pelas montanhas, e eles descobriram uma paisagem cheia de poeira, pedras e, finalmente, uma trilha de equipamentos militares norte-americanos quebrados, que levavam a um caminho estreito. A unidade seguiu a trilha, e em pouco tempo, eles começaram a encontrar ossos humanos, espalhados juntos dos uniformes e rádios comunicadores. Chegando ao final da trilha, o esquadrão se viu diante de uma imensa caverna, onde mais ossos e equipamentos estavam espalhados pela entrada. A unidade de forças especiais pensou ter encontrado um esconderijo do Talibã, e enquanto os soldados se preparavam para o combate, uma lança gigante saiu voando da caverna e atingiu um dos homens de maneira fatal. Os militares estavam olhando ao redor, em choque, quando um gigante de 4,60 metros de altura saiu correndo da escuridão, avançando sobre o grupo. O esquadrão atirou no monstro por 30 segundos, até que ele finalmente caiu no chão. Quando a confusão se dissipou, a unidade chamou 2 helicópteros para buscá-los e recolher a criatura morta. O monstro foi levado direto para uma base aérea, de onde foi despachado para um destino não informado, a bordo de um avião C-130. Enquanto isso, o Esquadrão de Forças Especiais foi forçado a assinar termos de não divulgação, ou NDAs, além de escrever um relatório de ação, que excluía qualquer menção sobre o monstro, simplesmente se referindo a ele como um combatente inimigo. Essa história foi mantida em segredo até 2016, quando um dos soldados publicou de forma anônima um vídeo já deletado no YouTube, onde ele compartilhou essa história sinistra. Quando o vídeo foi divulgado, algumas pessoas começaram a entrar em contato com um programa de rádio chamado Coast to Coast AM com George Noory, afirmando que estavam locados na área durante aquele período de tempo e confirmando a autenticidade da história. Dito isso, eu também preciso contar que esse programa não é conhecido muito por sua veracidade factual, e não demorou muito para que o Departamento de Defesa se pronunciasse. Nós não temos nenhum registro ou informações sobre membros das forças especiais sendo mortos por um gigante em Kandahar. O mais interessante é que foi confirmado que um soldado das forças especiais, chamado Dan, o mesmo nome do homem que supostamente teria morrido para o gigante, foi morto em Kandahar em 2002, mas a causa oficial de sua morte foi uma explosão. Algumas pessoas acreditam que isso confirma que essa história não passou de uma pegadinha, enquanto outras dizem que foi apenas uma tentativa do governo de encobrir o caso, já que é muito mais conveniente para eles alegarem que Dan morreu em uma explosão do que explicar como ele realmente morreu. Por um monstro gigante vivendo nas montanhas. Eu não sei qual dessas histórias parece ser a mais provável, no meu ponto de vista. Mas e você? O que acha? Diz aí nos comentários abaixo. Almas errantes. Segundo a tradição vietnamita, se uma pessoa não for enterrada de maneira adequada, sua alma pode se transformar em um fantasma, forçada a vagar pela terra por toda a eternidade. Em 1969, durante a Guerra do Vietnã, essa superstição se tornou realidade, quando inúmeros soldados Vietcongs começaram a ouvir vozes fantasmagóricas chamando do meio da floresta. O som que eles ouviam era mais ou menos assim. As tropas escutavam crianças chorando por seus pais, homens gritando de dor, e frases como "Isso é o inferno", "Eu estou no inferno", "Não terminem assim", além de sussurros de encorajamento para os soldados que abreviaram suas próprias vidas. Esses sons eram absolutamente apavorantes, mas nada sobrenaturais. Acontece que eles foram feitos por soldados norte-americanos, e não fantasmas. As vozes eram parte de uma tática real utilizada pelo exército dos Estados Unidos, chamada Operação Almas Errantes. Eles pagaram para que cidadãos vietnamitas do sul gravassem essas frases em fitas, e as reproduziam através de caixas de som colocadas no meio da floresta e em helicópteros. Essas gravações eram uma forma de guerra psicológica que visava utilizar as superstições locais para persuadir os patrulheiros Vietcongs a fugirem ou se renderem, tomados pelo medo. Em alguns casos, isso funcionou. No entanto, na maioria das vezes, os Vietcongs simplesmente atiravam em direção às vozes, atingindo os soldados e helicópteros que estavam carregando as caixas de som. Parece que esse tiro literalmente saiu pela culatra. O olho do mar. O mar está repleto de mastodontes da vida real, como o gigantesco peixe-remo. Então, não é nenhuma surpresa que os marinheiros adorem contar suas histórias sobre encontros com monstros marinhos, criando tramas sobre serpentes marinhas, sereias e, é claro, o Kraken.
Mas será que existe alguma verdade por trás dessas lendas criativas? Durante a Segunda Guerra Mundial, um soldado da Marinha Britânica chamado A.J. Starkey pescava durante a noite no convés de uma traineira armada no Oceano Índico, quando notou um grande círculo de luz esverdeado parado logo abaixo da superfície. A.J. recolheu a linha de pesca e ficou encarando a luz quando de repente ela se moveu, revelando o olho do que parecia ser um polvo absolutamente colossal. Stark correu para o outro lado da traineira, observando que o corpo do polvo se estendia por todos os 53 metros do navio e que seus tentáculos se alongavam muito além do tamanho do barco. Fazendo uma comparação de tamanho, o maior polvo já encontrado, segundo os registros, tinha pouco menos de 18 metros de comprimento, apenas um terço do tamanho do suposto espécime avistado por Starkey. Enquanto AJ encarava o monstro, paralisado de medo, o polvo mergulhou de volta no oceano e desaparecendo nas profundezas do oceano. Stark correu para contar a seus companheiros soldados, e em pouco tempo, a história começou a se espalhar. Os marinheiros acreditavam que Stark tinha encontrado o lendário Kraken, mas nem todo mundo acreditou nessa história. Muitas pessoas questionaram por que Stark não chamou outras pessoas que estavam a bordo para verem a criatura antes que ela desaparecesse. Essa falta de testemunhas é bastante suspeita, mas levando em conta que mais de 80% do oceano nunca foi mapeado ou explorado por humanos, será que é possível que um polvo desse tamanho exista mesmo? Diz aí o que você acha nos comentários abaixo. Lagarto ladino. Remy Van Lierde, um piloto condecorado da Força Aérea da Bélgica, já encarou uma boa cota de batalhas. Apesar disso, o voo mais assustador do as da aviação com certeza aconteceu em 1959, quando ele se deparou com um monstro nas florestas do Congo, supostamente tendo avistado uma serpente de 15 metros de comprimento, deslizando em meio às árvores. Impressionado, Van Lierde fez a volta com seu helicóptero, para que seu passageiro pudesse tirar uma foto. À medida que ele se aproximava, a cobra se ergueu mais do que 3 metros do chão e se preparou para atacar a aeronave. Por sorte, Van Lierde conseguiu escapar do ataque e voou para longe da floresta. Quando ele voltou para a Bélgica, sua história começou a receber muita atenção. No entanto, os céticos não estavam muito convencidos e argumentavam que a foto capturada era enganadora. Van Lierde afirmava que a foto havia sido tirada do alto e que as plantas ao redor da cobra eram grandes árvores e arbustos. No entanto, é possível que a vegetação não passasse de gramíneas e capim, e que a cobra tivesse uma escala bem menor. Embora não tenhamos como saber se a história se trata de uma armação ou não, a ideia de uma cobra com 15 metros de comprimento não é totalmente fantasiosa. Em 1912, um grupo de exploradores encontrou a maior cobra já registrada, uma piton reticulada de 9 metros de comprimento, vivendo nas florestas tropicais da Indonésia. Obviamente, mesmo que uma cobra de 15 metros possa existir de verdade, isso não quer dizer que Van Lierde encontrou ela, e para muitos, a falta de uma referência de escala para comparação na foto do piloto é o equivalente à falta de evidências. Mergulho no sigilo. Agora nós iremos analisar um caso com provas mais concretas, documentos oficiais do governo que foram desclassificados, ou seja, que tiveram sigilo retirado. Em 2009, a Marinha Russa desclassificou os registros de alguns casos de avistamentos de OVNIs durante a Guerra Fria. Um desses avistamentos aconteceu em 1982, quando um grupo de 7 mergulhadores militares fazia um treinamento na Sibéria, no Lago Baikal, o lago de água doce mais velho e profundo do mundo. Apesar de ter se formado 30 milhões de anos atrás, os 1.645 metros de profundidade do Lago Baikal nunca foram totalmente explorados, e diversos segredos espreitam por debaixo da superfície. Quando o treinamento começou, os mergulhadores desceram lentamente para as profundezas do lago. Era para ser só um mergulho de rotina, mas quando os soldados chegaram a 15 metros de profundidade, eles chamaram a equipe de superfície em choque, supostamente tendo se deparado com um grupo de criaturas humanoides, nadando em trajes prateados e com escafandros em suas cabeças. Os mergulhadores explicaram o que tinha acontecido e a equipe de superfície enviou ordens para que as entidades fossem capturadas. No entanto, nesse momento, os mergulhadores perderam o sinal de contato. Enquanto os oficiais de superfície estavam começando a entrar em pânico, os mergulhadores começaram a aparecer na praia, com seus equipamentos de mergulho destroçados. Todos eles apresentavam sinais de mal de descompressão, uma condição mortal que acontece quando se ascende de águas profundas para a superfície muito rapidamente. Embora 4 dos mergulhadores tenham sido colocados em câmeras de descompressão, que são dispositivos que poderiam salvar suas vidas recomprimindo o corpo, não havia equipamentos para todo mundo. Por isso, 3 mergulhadores faleceram ali mesmo, na praia. O paradeiro dos demais mergulhadores é desconhecido, e os seres estranhos que foram supostamente encontrados nunca mais foram vistos, envolvendo o incidente em mistérios. Quer essas infelizes pessoas tenham sido mortas por alienígenas subaquáticos, ou se foi apenas um acidente bizarro, a única certeza é que alguma coisa definitivamente aconteceu lá embaixo, no Lago Baikal. Chegue mais perto. Nosso próximo conto de terror vem da base da Força Aérea de Bolling, em Washington, D.C., em uma noite de 1980. Um policial fazia a segurança da base, com a tarefa de proteger o portão principal.
Enquanto ele estava em seu carro de patrulha, ele sentiu um desejo inquietante que o fez querer dar uma olhada em um dos jatos de caça que estava em um hangar da base. Enquanto ele observava o jato, ele sentiu um dedo gelado arranhando sua nuca. Ele sacou a arma e virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Rindo da situação, o guarda apenas esqueceu o ocorrido e se preparou para retornar ao seu posto no portão principal. Mas, para sua grande confusão, agora parecia que o portão estava a quilômetros de distância, como se a pista tivesse sido esticada para mais longe. Abalado, ele correu de volta para seu carro e tentou entrar. Mas assim que abriu a porta, ele sentiu mais uma vez aquele dedo gelado, riscando de cima a baixo sua coluna. Ele virou, e seus olhos foram na hora atraídos para o jato de caça mais uma vez. Ou, mais especificamente, para a criatura que estava sentada no cockpit. A figura fantasmagórica se vestia como um piloto de combate, e conforme o guarda o observava, ele levantou o visor do capacete, revelando um par de órbitas oculares, escuras e vazias. Enquanto o segurança observava a cena, horrorizado, ele escutou o fantasma lhe chamando. Chegue mais perto, chegue mais perto. Uma neblina começou a se formar ao seu redor, envolvendo o guarda em trevas, enquanto ele encarava aqueles olhos do espírito. Na manhã seguinte, quando os soldados da base começaram a se levantar para o café da manhã, eles ouviram gritos enlouquecidos vindos do hangar. Quando eles entraram, encontraram um segurança trancado dentro do cockpit do jato, gritando como louco. Os engenheiros demoraram 4 horas para cortar a aeronave para que ele pudesse sair, já que os mecanismos de trava foram quebrados por dentro. Dizem que aquele pobre homem nunca mais foi o mesmo depois do incidente. Essa narrativa apavorante foi registrada pelo Jornal da Base da Força Aérea de Bolin, em 1990. No entanto, vale notar que ela foi publicada no Halloween. Isso, combinado com o fato de que o nome do suposto guarda era Just Kidding, ou apenas brincadeira em inglês, sugere que tudo não tenha passado de uma pegadinha festiva para entreter os leitores. De qualquer modo, histórias de caça-fantasmas já são totalmente assustadoras, mas fica ainda pior quando é sobre um jato de caça-fantasma. O monstro de Morbach. Até seu fechamento em 1993, a base aérea de Hahn foi uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos, localizada em Morbach, na Alemanha. Uma cidadezinha encantadora, mas com uma lenda local bem sombria. A lenda vem desde 1880, quando, de acordo com os moradores, um lobisomem foi morto em uma vila próxima chamada Whitledge. Os restos mortais da criatura foram enterrados em uma estrada perto da saída da cidade. Se essa parte da história é verdade ou não, não vem ao caso, mas com certeza é verdade que um altar para velas foi construído próximo ao suposto túmulo, e alguns locais acreditavam que se as velas deixassem de queimar, o lobisomem voltaria à vida. As velas continuaram acesas até 1988, quando a base aérea de Hahn ainda funcionava, recheada de tropas americanas. Uma noite, as sirenes da base começaram a tocar, indicando que alguma coisa havia ativado o alarme no perímetro ao redor. Os soldados que estavam de serviço foram investigar a perturbação, e todos eles testemunharam uma criatura canina com mais de 2,40 metros de altura, coberta de pelos e parada nas patas traseiras dentro da base. Segundo as descrições, a criatura se parecia muito com essa estranha e inexplicável criatura, que foi capturada por câmeras de segurança do lado de fora do zoológico do Texas, em 2022. No entanto, em 1988, depois de ver os soldados na base aérea de Hahn, a criatura saltou por cima das cerca de 3 metros de altura e correu para a mata, desaparecendo rapidamente de vista. Os soldados rapidamente pegaram seus cães farejadores e partiram em busca da criatura. Mas assim que chegaram na entrada da floresta, os cachorros começaram a ficar com medo e se recusaram a seguir. Então, os soldados voltaram para a base, estupefatos. Na manhã seguinte, os soldados foram até a vila de Whitledge, onde os locais contaram uma coisa que fez o sangue de todos congelar em suas veias. Acontece que todas as velas do altar tinham se apagado na noite anterior, e as chamas se extinguiram por volta do mesmo horário em que o encontro dos militares com a criatura de aparência lupina aconteceu. Por sorte, um local logo notou o ocorrido e acendeu uma outra vela. Os soldados especularam que essa ação deve ter coincidido com o momento que a criatura fugiu para a mata, sem qualquer motivo aparente. Hoje, essa história se tornou uma lenda local. E antes que a base aérea de Hahn fosse fechada em 1993, os soldados americanos sempre contavam o ocorrido para os novos recrutas, alertando eles para sempre ficarem bem longe da floresta que cercava a base. É claro que o mais provável é que essa história fosse apenas um jeito engraçado dos soldados provocarem os recém-chegados. Mas se eu fosse para a base perto de Whitledge, eu com certeza não sairia por aí sem uma caixinha de fósforos e ficaria de olho nas velas queimando no altar. Assombração de Helmand. Em 2009, os Estados Unidos aumentaram sua presença militar no Afeganistão, enviando mais tropas na luta contra o Talibã. Entre eles, estava um esquadrão com 8 fuzileiros navais, que foram locados em Observation Point Rock, ou OP Rock, um pequeno posto de observação no meio do deserto de Helmand. O esquadrão assumiu que o posto, que antes era controlado por um grupo de soldados galeses, e que deixou um aviso misterioso e agorento para os fuzileiros americanos. Se vocês cavarem alguma coisa, coloquem de volta onde vocês encontraram.
Uma noite, um soldado chamado Lena, dos fuzileiros, estava de guarda, quando escutou o seu rádio estalando, com algumas vozes se misturando ao ruído de estática. Lena pegou o rádio e escutou com atenção, percebendo que as vozes falavam em russo. Mas, de repente, as vozes pararam, deixando Lena confuso e frustrado com o rádio defeituoso. Na manhã seguinte, o esquadrão decidiu cavar uma trincheira ao redor de Oak Rock para melhorar a segurança. E quando eles começaram os trabalhos, algo muito perturbador aconteceu. Eles ouviram o som de metal e encontraram pilhas de equipamentos militares russos, cacos de cerâmica e ossos humanos. Acontece que eles acabaram encontrando uma grande cova coletiva, bem embaixo de seus pés. Depois de reencherem a trincheira, os acontecimentos e descobertas estranhos pararam de acontecer, mas apenas por algumas semanas. Um certo dia, o soldado Zolik fazia sua ronda diurna. Ele estava há horas suando sob o sol escaldante do deserto, quando de repente ele sentiu um frio congelante, e uma voz sussurrou em seu ouvido, sibilando algo em russo. Davai. Zolik olhou ao redor. Ele estava sozinho, e isso deixou bem nervoso. Na semana seguinte, o soldado Lena fazia sua ronda de noite, quando viu uma silhueta no deserto. Lena pegou seus óculos de visão noturna e avistou um soldado olhando para ele de um morro distante. Ele desviou o olhar para avisar os seus companheiros, que estavam dormindo, sobre a potencial ameaça inimiga. Mas quando ele se virou de novo em direção ao morro, seu coração quase parou. De algum modo, em uma fração de segundo, o soldado havia se movido mais do que 90 metros em direção a Lena. Agora, ele estava no meio do deserto. Só que o mais estranho de tudo é que quando Lena mudou os seus óculos para visão térmica, ele descobriu que a figura não deixava nenhuma impressão de calor corporal. Enquanto Lena tentava voltar seus óculos para o modo de visão noturna, ele foi confortado pela sensação de um de seus companheiros batendo em seu ombro. Aliviado por não ser o único soldado acordado em meio ao cenário assustador, Lena se virou para explicar a situação, mas não havia ninguém lá. O resto de seu time ainda dormia profundamente do outro lado da base. Ocorrências como essa continuaram acontecendo por mais 60 dias, e no final da missão em Oak Rock, todos os soldados acreditavam já ter vivenciado alguma experiência sobrenatural. Na última vigília dos fuzileiros, a mansidão da noite foi rompida de maneira brusca por uma erupção de disparos de metralhadora. Todos os soldados correram para as trincheiras quando escutaram o som de um RPG sendo disparado contra eles. Eles se prepararam para o impacto, mas ele nunca aconteceu, e os disparos pararam de repente. O esquadrão manteve sua posição de defesa, até que eles tivessem plena certeza de que o fogo havia cessado, antes de deixarem seus postos e vasculharem com cuidado as áreas ao redor. No final das contas, o entreposto não apresentava nenhum sinal de dano, e o deserto ao redor estava totalmente vazio, livre de qualquer inimigo combatente, assim como de qualquer vestígio de que munição houvesse sido disparada por ali. Ou seja, não havia nenhum sinal sequer de combate na área. Aos poucos, o esquadrão começou a se dar conta de que o ataque não foi nada além de mais uma ilusão perturbadora. Quando a manhã seguinte chegou, o esquadrão substituto apareceu, e assim, os soldados finalmente puderam deixar Oak Rock para trás. Quando chegou em casa, o soldado Lena começou a procurar informações sobre o entreposto e descobriu que ele foi ocupado por um esquadrão da Rússia nos anos 80. Acontece que enquanto serviam em Oak Rock, esses russos foram emboscados pelos Mujahideen e acabaram sendo enterrados no local. O esquadrão de Lena havia sido designado, sem saber, para passar 2 meses vivendo em cima de uma tumba gigante, e ele sentiu que o fato de estar efetivamente vivendo sobre uma imensa pilha de ossos era a explicação para todas aquelas experiências fantasmagóricas bizarras. Uma outra teoria diz que é possível que o esquadrão realmente estivesse sob ataque, em uma forma de guerra psicológica dos combatentes do Talibã, que sabiam muito bem sobre seu passado sinistro. Bom, ou foi isso, ou os soldados vivenciaram uma ilusão coletiva induzida por paranoia. Ou mesmo criaram essa história para se manterem entretidos, antes de compartilharem tudo com o Sci-Fi Channel, que foi o responsável por compartilhar essa história com as massas. Mas e você? O que acha? Eu gostaria de ler a sua teoria nos comentários abaixo. Monstros de verdade. Para nossa última lenda, vamos rumar para as Filipinas. E acho bom você apertar os cintos, porque as coisas estão prestes a ficar muito mais assustadoras e reais do que tudo que vimos até agora. Entre 1942 e 1954, um grupo de insurgentes comunistas, conhecido como HUK, liderou uma rebelião duradoura contra o governo filipino. Em pouco tempo, os Estados Unidos foram chamados para dar apoio às forças armadas do governo das Filipinas. E entre os soldados norte-americanos estava o Major Edward Lansdale, que era considerado por muitos um verdadeiro pioneiro em estratégias de guerra psicológica. Assim que chegou às Filipinas, Lansdale logo aprendeu sobre os Aswang, um termo usado para descrever um monstro metamorfo do folclore filipino. À medida que o combate progrediu, Edward empregou seu conhecimento para um fim bizarro e bem perturbador. Ele fez seus homens irem até as vilas próximas e espalharem rumores de que um vampiro metamorfo vivia nas montanhas próximas. Conforme os rumores começaram a circular, Edward posicionou seus homens na montanha, esperando a patrulha dos HUK entrar na área. Finalmente, a patrulha passou pela tropa, permitindo que os soldados sequestrassem o último homem da linha. Eles o arrastaram para o subsolo e despacharam ele.
E então fizeram 2 furos no pescoço do soldado morto e o penduraram de cabeça para baixo para drenar todo o sangue. E em seguida, o colocaram de volta na estrada. Quando os homens da patrulha seguinte vieram e encontraram o corpo de seu aliado caído, eles correram para longe, assustados com os sinais evidentes de que o vampiro se escondia na floresta. Edward transformou a superstição dos Rook em uma arma, e os militares o parabenizaram por isso. Se bem que eu não sei se nós deveríamos parabenizar alguém por cometer um potencial crime de guerra se fazendo passar pelo Drácula. Mas de qualquer modo, para aqueles insurgentes Rook, a criatura não identificada que espreitava na floresta era de fato um tipo de monstro que a gente conhece muito bem, o Homem. Mas e aí? Qual dessas histórias de horror militar você achou a mais assustadora? E você tem alguma história parecida que gostaria de compartilhar? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!